Carnavais de Palmares é um dos mais animados desta região. Naquela época nós tínhamos vários clubes, como Paz Dourada, tinha o Óleo, tinha outros, tinha muito mesmo. É uma cidade muito animada, não era só aquela partezinha logo só do início do carnaval, depois fechar, não. Foi muito animado, muito mela-mela, não havia esse problema de praia, como não tem essa animação de ir para a praia, hoje é tudo na praia. Era muito animado. A Beca, com aquele mundo dele, com aquelas crianças, ele aqui já são muito velho, mas ele dançava, e os meninos e tudo com os arcos, né? E arco e flecha, né? Olha, esse barulho tem falando. Pra. Tinha outro, colocava Tiffany, é o veludo, né? Veludo. Palmares e os seus antigos carnavais. Bem, gente, falar dos carnavais de Palmares é relembrar pessoas que participaram da cultura e da história do município. Gostaria de iniciar falando sobre o Maracatu, Porto Rico do Oriente. Por quê? Foi uma instituição, consta sua fundação com 1916. Após um período aqui em Palmares, seus integrantes e fundadores tiveram que se deslocar para a cidade do Recife. Hoje ele se encontra no bairro do Pina e é denominado Nação Porto Rico do Oriente. É considerado o único maracatu-nação que migrou do interior para a capital. Existe uma particularidade, porque a sua rainha, Dona Elda, foi a última rainha de maracatu-nação coroada em uma cerimônia católica. Isso no final da década de 70 do século XX. E devido a esse episódio, o padre perdeu a batina, porque já não tinha mais aquela função de coroação dos antigos reis do Congo, que era comum no Brasil colônia e Brasil império. E devido à falta de informação, houve essa questão aí do padre perder a batina, e no dia da coroação, né, como Dona Elda afirma, após a cerimônia, quando já estava de frente à igreja, né, foi saudada com fogos de artifícios, né, e também com rufar de alfaias e tambores de maracatus que estavam ali prestigiando o momento. Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, eu sou Rabeca do Caboclinho. Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, eu sou Rabeca do Caboclinho. Bumba meu boi, maracatu e samba, frevo, ciranda e muito forró. Tem pau de sebo e corrida de saco, pastor e baca, marteiro é folclore do maior. Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, eu sou Rabeca do Caboclinho. Sou Marquinhos Cabral, estou aqui na Gazeta de Palmares para falar sobre Palmares e seus antigos carnavais. Vou falar em carnaval. Palmares já teve um dos melhores carnavais do estado de Pernambuco. Era o melhor do interior, né? Porque devido à cultura que está sempre lá em cima na nossa cidade, o carnaval realmente pegava fogo, como a gente chama, tá certo? Vamos falar um pouco de blocos. As Paz Dourada. As Paz Dourada era localizado ali exatamente na Coronel Isácio. Tinha uma sede própria, né? Apesar de ser Paz Dourada, o seu símbolo era uma águia enorme, né? E ela desfilou durante muito tempo, era mais organizada, na verdade, a agremiação mais organizada da nossa cidade, tá certo?
uma boa parte da elite fazia parte dessa agremiação, apesar do carnaval ser ainda naquela época ser marginalizado, né? Mas o palmarense sempre gostou de estar participando dos movimentos culturais. E a Paz Dourada foi uma agremiação incrível. Tinha algumas alas, né? Diferente das outras. Saía com batucada, não era frevo, era uma batucada de samba, e cantando os grandes sucessos da época e também os antigos. Eu fui o primeiro passista a tomar parte da primeira escola de samba em Palmares, que veio um cidadão, um professor de Recife, onde a gente começamos os ensaios nas Paz Dourada, na época eu não me lembro o ano, e eu fui um dos primeiros passistas que saiu na primeira escola de samba saída em Palmares, nessa época, a escola Batuta do Una. Os ensaios, para a gente sair no dia de carnaval, era repleto de pessoas, para assistir os ensaios. E todo o carnaval a gente saía da frente das Paz Dourada, que era onde eram feitos os ensaios, e a gente apresentava todos os carnavais. Sempre foi assim. A tradição de 60 para 70 foram essa escola de samba. Depois foram criadas outras escolas de samba, que surgiu a escola independente, surgiu a escola de samba da escolinha de futebol, que era o saudoso Ulisses que patrocinava, junto com aquele pessoal todo. E nós tivemos todo esse tempo, e eu tive todo esse tempo de tradição e honradez ao nome de Palmares dos velhos carnavais. Faz uns 2 anos mais ou menos. Eu passei no Cinema Polo, e me deu aquela saudade, viu, dos tempos passados, que eu aprendia os filmes mexicanos, mas agora a gente estava em pleno carnaval. Aí eu subi, fui para o palanque, aí eu disse, me dá um microfone aí. Aí botei para cantar frevo, quanto riso, quanta alegria, fazem mil palhaços no salão. A Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão. E eu cantei um bocado, Filintro, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê seus blocos famosos? Blocos das Flores, Andaluzia, Pirilampos, Aposfum, dos carnavais saudosos. E assim eu cantei vários frevos, viu? Lá fora, quando eu saí, o povo estava todo brincando, pulando. Dona Rosa ainda gostou quando a senhora cantou. Tá vendo? Após esse fato do maracatu Porto Rico do Oriente, né, que levou o nome de Palmares e ainda hoje permanece, eu tenho aqui em mãos esse material que foi produzido pelo poeta Jaime Gris, o qual ele narra fatos típicos da época dele aqui em Palmares, vivenciado na infância e adolescência. Um exemplo, quando ele cita, né, voltando no tempo aos carnavais de minha infância e juventude na cidade do Una, ele faz uma menção aqui do clube Caninha Verde. Lembrando que Vitória de Santo Antão existe uma tradição que é o Cana Verde, que foi fundado por imigrantes portugueses. E o poeta Jaime Gris também ele relata aqui, no seu escrito, a participação dos caboclinhos canidés. Muito se fala nos caboclinhos do mestre Rabeca. Então, é até uma informação nova para muitos palmarenses. E ele fala até a questão como eles se apresentavam no período carnavalesco. E um detalhe aqui. Subamos agora até o Alto do Baque. Vamos ver e ouvir o maracatu Leão Coroado, que não é clube, mas nação. Enquanto subimos dos lados da Rua da Viração, de mistura com a cadência de batuques, vem-nos chegando, trazidos pelo vento, místicos cânticos em louvor à grandeza do Pai Oxalá. Então, dá a entender que, além do maracatu nação Porto Rico do Oriente, aqui em Palmares existiu também um maracatu denominado Leão Coroado.
de acordo com o escrito de Jaime Gris. Provavelmente, pela localização, situava no Alto do Lenhador, que depois foi denominado, né, popularmente como a região do Meretrício. A gente tem que lembrar algumas figuras importantes que tiveram resistência cultural e não tiveram o apoio, hoje ainda continua parecida, do apoio do poder público. Não tinha as instituições voltadas com sensibilidade para isso, mas esse cara era muito resistente. O simples funcionário da usina 3 de Maio, salvo engano, vigia, que eu chamava vigia ou vigilante, que trabalhava na usina, mas ele era um resistente à cultura popular. Ele adorava, no período carnavalesco, a criar uma espécie de um bloco chamado Cavalo Marinho. E era uma coisa linda, porque tinha aquela pessoa, não é, que sabia fazer aqueles movimentos próprios de um cavalo marinho, não é, fazendo aqueles movimentos artísticos muito bonitos, acompanhada de moças, meninos daquela comunidade, e desfilava de forma gratuita. Descendo ali, ele morava exatamente na rua Zé Marques de Almeida. A rua Zé Marques de Almeida tem um pontilhão, a primeira é a Cassimiro Monteiro, a segunda é a Fernando Gris e a terceira é justamente a Zé Marques de Almeida. Então ele descia por ali, por aquelas ruas, passava pelo pontilhão, se encaminhava pela Praça Santa Maria e vinha bater no centro da cidade, não é? Desfilando durante 3, 4, 5 horas. E isso sem a ajuda de ninguém. Isso é um registro grandioso. Isso é tanto na minha imaginação, está tanto na minha memória, não é? Que eu compus a música que começa primeiro com o nome dele. Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, isso é a beca dos caboclinhos. Então o Pedro Carlos, ele ficou, porque eu já estava morando ali no Pontilhão, e então nós somos privilegiados. Tanto o Viludo do Cristo, ou Rabeca, ou ele tinha que passar na porteira do Pontilhão. E eu era um menino da porteira, porque morava exatamente lá, né? Então isso ficou na minha memória. Uma das coisas mais bonitas que eu vi em Palmares era o Cavalo Marinho do seu Pedro Carlos. Isso foi entre 1969 a 1975, por aí, nessas décadas, 60 a 70. Pedro Carlos, né? O outro não, foram mais adiante. Agora vamos falar do Clube Lenhadores. Lenhadores é um grande clube também na nossa cidade. Acredito que é o segundo maior. Ele era localizado ali na Avenida Frei Caneca, né? Tem uma sede própria que hoje é uma igreja, né? Hoje é uma igreja lá nesse local. Mas ele saía justamente dali. Que depois, né, tornou-se um clube normal, de dança, de músicas, o pessoal fazia baile, essas coisas todas, sempre a domingueira. Vale a pena relembrar que era só nos domingos que aconteciam as festas lá. Mas vamos ao que interessa, ao bloco, à agremiação carnavalesca. Lenhadores. Lenhadores era composto de uma única ala, né? Era todo mundo ali, somente atrás de um leão. Era um clube que as pessoas que participavam, eles eram os fabricantes das suas fantasias, das suas máscaras, né? O dinheiro vinha deles mesmos. Eles só acrescentavam bebida para que o bloco saísse muito bem, né? Para tudo ficasse bacana, todo mundo ficasse belo, né? E eles conseguiam arrastar bastante gente durante o carnaval de nossa cidade. Tinha uma grande representação. Tinha uma ala, ou seja, na primeira parte do bloco tinha uma orquestra de frevo, e lá no meio tinha uma escola de samba que ficavam revezando a música que acontecia. Percorria as principais ruas de nossa cidade, né, e fazia um encerramento ali mesmo. O trajeto a gente pode dizer que saía do Clube Lenhadores, pegava aquela rua do Colégio Nossa Senhora Lourdes,
entrava pela Coronel Zácio, ia para o centro, percorria as ruas e depois voltava para recolher o bloco lá nos Lenhadores. Agora vamos falar um pouquinho do seu símbolo, a sua marca registrada. O bloco desfilava com um leão. Lenhadores seriam aqueles caras com machado que iam cortar, né? Mas isso vinha no seu estandarte, tá certo? Mas o símbolo dos Lenhadores era um leão. O primeiro desapareceu, acredito que na cheia de 1975 aqui em Palmares ele sumiu, porque não conseguiram tirar do local, né? Tudo praticamente ficou debaixo d'água e o leão foi embora. Depois fizeram outro, que hoje se encontra na Fundação Casa da Cultura Remiro Borba Filho. Quem quiser visitar lá o museu, vai encontrar o leão dos Lenhadores lá. E novamente, citando o maracatu, aí é quando ele fala também da questão da nação do Porto Rico. Então, é nítido que Palmares também foi terra de maracatu. O poeta Ascencio Ferreira, ele escreveu um material referindo-se aos maracatus. E ele cita Palmares. Inclusive até um caso que houve aqui, que foi durante o período do carnaval, um maracatu foi preso aqui em Palmares e as alfaias foram espatifadas a golpes de facão e os seus integrantes foram obrigados a voltar a trabalhar no canavial. Inclusive até de acordo com o escrito, vestidos com as roupas dos personagens do cortejo. Então são fatos. Ele relata também um caso de um senhor de engenho, Valfrido da Corte Real, que ele gostava de assistir os maracatus. Inclusive ele era até censurado por ser um senhor de engenho e que era admirador desse folguedo de origem africana. Tem uma, eu gosto de cantar ela, eu não sei se eu me lembro. Ai, morena, seria o meu maior prazer passar o carnaval contigo, beijar a tua boca e depois morrer. Morena, nem queira saber se um dia isso acontecer, serás uma rainha, mais rainha do que és, e o rei Momo beijará teus pés. Eu adoro essas músicas. Aí você tem também, aí vem esse mais falado, tem uma figura chamada Viludo do Pife, que a gente podia chamar de pífano, mas na linguagem popular, Viludo do Pife. Era um exímio tocador de pife. Ele tocava marcha de procissão, ele tocava carnaval, ele tocava música romântica, ele tocava tudo. Então ele vivia fazendo as suas apresentações aonde era chamado, não é? Ali você tinha um cara no tarol, bem afinadinho, tinha um cara no surdo, tinha um cara no prato, fazendo um som, a coisa mais linda do mundo, que é natural. E o Viludo executando aquelas músicas existentes, não é? Esse Viludo, ele andou a vida toda dele, ganhando a vida toda dele, tocando. Mas chegou um momento, já envelhecido, que ele perdeu a visão, ficou cego, e para nossa tristeza, eu que o vi jovem ainda, quer dizer, ele jovem, eu criança, e ele um homem com 30, 40, 50 anos, durinho, não é? Depois andando nas ruas de Palmares, em vez de um pife, já estava andando com um cajadozinho, como é que dá o nome? Uma bengalazinha, sendo puxado pelo neto ou por alguém que era parente dele, dizendo, me dê uma esmolinha pelo amor de Deus. Sem se identificar, porque se ele dissesse que era Viludo e existisse a arte, fosse reconhecida, que até hoje continua, né? Só os artistas que fazem muito sucesso, os outros só quando morrem, é que ganha nome de rua ou fica com o nomezinho na memória. Esse cidadão, já velho e cego, terminou praticamente a sua vida pedindo esmola nas ruas. Me deu uma esmolinha pelo amor de Deus, levando pratinha para sobreviver. E ele deveria ter um amparo do poder público,
Aí me recordo que conseguiram colocá-lo como se fosse um servidor da prefeitura, nos serviços gerais, ou vigia, alguma coisa do tipo, para ganhar naquela época um salário mínimo. Então, pelo menos, houve um reparo mínimo, né, que houve um reconhecimento e passou a dar a ele um salário mínimo. Ele talvez morreu, mesmo muito pobre, mas morreu com dignidade. E o mais badalado, esse que era danado, que era justamente também da cultura popular, o nosso querido Rabeca, né? O Rabeca é aquele índio que todo mundo sabe, grandioso, a complexão física avantajada, que descia ele mesmo andando de roupa de índio, usava o índio com as meninas tudo trajadas de índios caboclinhos, com as suas flechas, etc, coisa e tal. Eu sou Cissa Antônia Lim, a viúva de Rabeca. O povo daqui dizia que os índios não saíam, os índios estão na rua com prazer e alegria. Não vai chorar, não vai chorar, se os índios não saíssem era triste o carnaval. Não vai chorar, não vai chorar, se os índios não saíssem era triste o carnaval. Rainha do mar, Tilambá, rainha do mar, Tilambá,